loucamente quero entrar, mistério se revela, não tenha medo, pode olhar, abra sua mente para o desconhecido, venha entender o sobrenatural, mito e lendas vão te fazer arrepiar, Cure Mystery quer te mostrar, Cure Mystery quer te mostrar, Cure Mystery quer te mostrar. Fala galera fã do terror, e aí, tudo bem com vocês? Boa noite, aqui quem fala é o Júnior do canal Cure Mystery e nós estamos aqui hoje apresentando uma parceria feita entre os 5 canais que participaram do crossover, né? Canais YouTube de terror, né? Halloween crossover, canais YouTube de terror, junto com a comunidade Amino de terror Creepypasta BR, tá? Eles também lançaram lá na comunidade um evento Pumpkinhead, onde 3 foram eleitos os vencedores, tá? Hoje aqui nós vamos apresentar esses 3 vencedores, onde nós transformamos os contos que eles fizeram em vídeos, tá? Mas antes, deixa eu apresentar aqui o mais novo inscrito aqui do canal, tá? Seja muito bem-vindo, Lucas Costa. Espero que você goste aqui do canal, que participe, deixe seus comentários, sugestões, opiniões, seu like, à medida que você for assistindo os vídeos e gostando, beleza? E se puder, compartilhar os vídeos e apresentar o canal aos seus amigos, vai nos ajudar bastante a crescer cada vez mais com o canal Cure Mystery. Seja muito bem-vindo! E agora eu vou colocar para vocês o vídeo que ficou em terceiro lugar. Bacana? Fica com o vídeo. Doces ou travessuras? Certo. Lamento dizer, o único doce que posso oferecer hoje é minha nova autoral de Halloween. Sim, e as únicas travessuras que verás serão as coisas que sentirás ao assistir o vídeo. Portanto, espero que apreciem esse novo doce, com sabor especial, que preparei com muito esforço. Então espero humildemente que comentem. Mas sem mais delongas, feliz Halloween! Época de Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Para ter mais recursos para a guerra sem ter o custo ou gastar tempo com acordos com o resto dos seus aliados, a Inglaterra decide mandar um pequeno grupo para invadir secretamente uma aldeia dos Estados Unidos, localizada em Nova York, chamada North Territory. Enquanto isso, durante a viagem até os Estados Unidos... Então, senhor, está pronto para a missão? Perguntou o jovem cabo para ver se o tempo passava mais rápido. Já estavam quase chegando no país dos seus aliados,
e também daqueles que teriam que invadir secretamente. Sendo sincero, não gosto da ideia de termos que atacar um aliado para obtermos os recursos dele. Mas, já que é o caso, só espero que a missão acabe rápido para retornar para casa. Respondeu o superior ao seu cabo. Seu nome era Carter Rodwell, segundo tenente do exército britânico. O adulto, que tinha por volta de 35 anos, estava ansioso para voltar logo da missão e rever sua linda noiva. Carter era alguém de cabelos curtos e castanhos, com os olhos castanho claro, pele clara branca, com um belo porte físico e de estatura média. Apesar de todas as medalhas e condecorações que tinha, apesar de todo o respeito que poderia ter ele, só se importava com uma joia daquela vestimenta, o pingente em forma de coração. Um pingente dourado que, ao ser aberto, podia ver a foto de sua noiva, Elizabeth. Tenente, acha mesmo que teremos sucesso nessa missão? Ela não aparenta ser algo grande, disse meio animado o britânico, pela certeza de que com esse tipo de missão seria mais fácil subir sua patente. Não sei, cabo, às vezes as aparências enganam, comentou o tenente por experiência própria. Após a chegada, um grupo se instalou num lugar próximo ao local que iriam atacar. Apesar de não ser necessário, o tenente Rodwell acreditava que era melhor se prevenir e observar o local. Segundo histórias, seu sobrenome é um dos mais antigos do Reino Unido, ou Inglaterra. Já durante o pôr do sol, quando estava tudo pronto, o ataque à aldeia. Homens, não esqueçam o motivo de estarem aqui hoje. Pode parecer uma missão simples, mas ela significa muito para a sua pátria. Essa e outras missões são a única alternativa vista pela coroa de termos recursos extras para termos certeza de que essa guerra será vencida. Não pensem no que farão agora, mas pensem no resultado disso. Pensem no bem maior da coroa e em suas famílias. Pensem apenas nos resultados. Discursou de forma pensada o tenente que liderava a missão. Ele queria ter certeza de que o moral de seus soldados estaria ao máximo, mesmo que não parecesse necessário. Ele precisava ter certeza que aquela missão seria um sucesso. E em resposta, seus soldados gritaram em animação e concordância com o discurso. Após o discurso, todos foram com suas armas em frente à aldeia. Tudo tinha sido observado de longe. Não tinha como a missão fracassar. Ao menos, era o que todos pensavam. Ao invadirem a vila, perceberam que ela estava vazia. Não tinham motivos para matar os aldeões. Apenas tinham que roubar os recursos. Mas onde estavam aqueles aldeões? Então, de repente, vindo da floresta, tiros de longe fizeram alguns soldados caírem. Quem seria o inimigo? Eles se revelaram americanos dispostos a defender o seu país contra aquele grupo de britânicos que estava determinado a vencer, apesar dos números. Como isso é possível? Tínhamos planejado tudo, disse o tenente para si mesmo. Agora ele mesmo estava com a moral abalada diante daquela situação. O que fazer quando a situação dá errado e todos estão em risco? Ele decidiu aumentar a moral dos soldados e ir buscar uma rota de fuga para que eles pudessem se safar dali e ir a pedir respostas. Vamos! Atenção, soldados da infantaria! Dividam-se e distraiam o inimigo! Artilharia e o resto da infantaria! Sigam-me! O tenente, apesar de abalado, não podia se render assim. Seu amor o aguardava. Todas as famílias daqueles soldados esperavam por eles. Então, para ter ao menos uma chance, pouparia a artilharia e a metade da infantaria. Tiros ainda davam para ser ouvidos, junto com a metade da infantaria sendo morta pelos americanos. Infantaria! Vão até a armazenagem da cidade e fiquem por lá. Caso eles tentem entrar para procurar por vocês, atirem! Fiquem sempre de guarda! Artilharia! Metade vai direto para o acampamento e a outra vai se dispersar. Vamos tentar usar o elemento surpresa. Eu sigo a parte da artilharia que ficará. O resto, vão! Ordenou com seriedade o tenente. Ele estava muito agoniado pela situação em que ele ficaria. Afinal, tudo o que ele planejou tinha sido destruído em instantes.
apesar de tudo, tentava manter o raciocínio como tinha feito em missões anteriores. Após toda a metade da infantaria ser morta, os soldados obedeceram seu líder. Cada qual foi para o seu canto, e ele foi junto com a metade da infantaria que iria tentar atacar o inimigo. Todo o plano feito às pressas se misturava junto com a velocidade que os eventos estavam acontecendo, e para piorar o clima, as nuvens de chuva enchiam o céu. Logo iria chover. O tenente ficou ao lado de uma casa consideravelmente grande em comparação às daquelas simples da aldeia, sem muitas diferenças, tirando a cor do cinza escuro que mais combinava com a situação atual que com a beleza que deveria ter o local em si. Ele não se importou muito em analisar os detalhes daquela casa. Apenas focava no que tinha que fazer. Vou voltar para você mesmo que essa missão fracasse. Eu prometo. Jurou enquanto segurava o pingente em forma de coração que ganhou de sua amada, num sussurro que somente ele poderia escutar. Jura feita para a sua amada. Jura que provava o quanto o amor aparece até mesmo nas horas mais difíceis. Após essa jura, ele, com sua arma em mãos, estava pronto para o ataque surpresa. Então vieram eles, seus inimigos. Hora de seguir com o plano. Então o tiroteio começou. Mas ao perceberem a estratégia do inimigo, eles os cercaram e começaram a matá-los. Os números eram com toda certeza maiores. Que chance teriam? Então, um tiro pega na barriga do tenente, que continua atirando. Outro no pulmão. A morte parecia estar vindo. Mais um no rim. Isso foi o bastante para fazê-lo cair dentro da janela em que se apoiava, que se fechou imediatamente após isso. Escuro. Apenas o escuro da visão de alguém prestes a morrer. Ou talvez não. Ele conseguiu abrir os olhos novamente, sem fazer ideia de quanto tempo havia se passado. Ele estava numa cama. As janelas do quarto estavam fechadas, apesar da luminosidade das velas que nele estavam. Ele ainda sentia certa dor. Mas por que não havia morrido? Onde diabos estou? Questionou o homem, que ao tentar se levantar da cama sentiu muita dor. Após isso percebeu que não estava com sua roupa habitual, e nem com seu pingente, o que o começou a deixar desesperado. Não tente se levantar, e não precisa se desesperar. Seu pingente está na sua roupa, que no momento não está nesse cômodo, disse a figura que havia acabado de entrar no quarto com um prato. Ela tinha cabelos negros, aparentava ser uma bela dama que tinha por volta de 43 anos, olhos azuis, pele clara, meio amarelada. Usava uma roupa que revelava que, apesar da beleza incomum, ela era habitante daquele vilarejo. Você quase morreu, e se não fosse pelo que sei, você estaria morto agora. Obrigado, especialmente por guardar o pingente. Mas por que me salvou? Quem é você? Agradeceu o soldado com grande desconfiança da moça. Por que uma americana salvaria alguém que invadia sua casa? Talvez seja um interrogatório. Meu nome é Lucy, e o motivo de eu ter te salvado é que vi utilidade em você. E sei que pelo preço certo você pode me dar algo que eu quero. E eu posso te dar algo que você quer. Disse a moça que aproximava o prato com a sopa para perto de Carter, que virou o rosto mais desconfiado. E o que seria essa coisa que eu quero, Lucy? E aliás, o que você quer? Questionou o tenente, que agora tinha mais dúvidas em relação àquela situação em que se encontrava. A vitória sobre os soldados que permaneceram aqui. Os Estados Unidos têm observado vocês também. Eles já notaram as invasões anteriores e resolveram detê-las em segredo. Alguns britânicos, inclusive, se aliaram ao país para dar informações. Informou Lucy. Aquela mulher, como tinha acesso a tantas informações? Quem ela era, afinal? Quem é você? Como sabe de tudo isso? E, aliás, vou ter que recusar, moça. Meus soldados devem estar esperando por mim. Tenho que ir logo. Falou Carter. Com certa rigidez, o homem tentava novamente se levantar, se apoiando na parede. E, tentando ignorar a dor, tinha que sair de perto daquela mulher. Ela representava perigo. Ela exalava isso. Todos os seus soldados foram mortos. Eles descobriram a localização do acampamento e mataram todos. Os que estavam com você morreram.
E os que foram para o armazém acabaram cercados e mortos, apesar de sua resistência. No fim, só sobrou você. E eu posso propor uma virada de jogo. Só você me ouvir. E aí poderá ver de novo aquela mulher que está na foto do pingente. Disse ela de uma forma que atingiu diretamente o coração daquele homem. Apesar de tudo, ele era humano, racional e emocional. Mas agora estava sem opções diante do acontecimento. Sem soldados, ferido e com medo de perder a chance de reencontrar o amor de sua vida. Que homem não se abalaria com essa situação? O que você quer? E o que eu tenho que fazer para você conseguir me ajudar a vencer aqueles miseráveis? Aliás, o que você é e como você sabe de tanta coisa? Exigiu o tenente, que apesar de ferido, ainda queria entender como uma aparentemente simples camponesa sabia de tantas coisas. Venha comigo, disse ela após sorrir. Ela aparentava ter esquecido que o soldado estava com dores e que mal se locomovia sozinho. Então, ela saiu do quarto. Ei! Gritou Carter, chamando a atenção dela. Mal consigo me mexer, esqueceu? Disse ele, meio inconformado com o feito dela. Ah, isso. Beba sopa. Na verdade, você não consegue nem se mexer direito. Duvido que consiga fazê-lo. Falou a moça que pegou a sopa, de coloração verde, apenas líquida, e fez o homem ingerir toda ela. Após fazê-lo, ele imediatamente não sentiu mais a dor. Como? Tudo aquilo era confuso demais para ele. Afinal de contas, onde ele estava? E como aquela mulher conseguiu ser tão sobrenatural? É como se ela estivesse o observando, e também como se fosse uma médica. Mas é diferente. Ela usa apenas fontes naturais. Apenas me siga, disse Lucy, após sair do quarto e ir para a sala. Todas as entradas de luz exterior estavam fechadas pelo visto. Carter a seguiu. Conseguia andar normalmente agora. A escuridão estava maior ali onde eles estavam. Sentia uma energia negativa daquele lugar. Aquilo não era para ele, e provavelmente não devia estar ali. Mas agora tinha que fazer algo para sair não só da casa da anormal dama, mas também daquele país. As velas se acendem apenas com um estalo de dedos. A sensação do sobrenatural aumentava a cada momento, mas a energia negativa também. Após as luzes serem ligadas, ele pôde ver as coisas que estavam naquela sala. Uma prateleira com alguns frascos com líquidos de texturas, cores e com coisas diferentes. Alguns objetos de voodoo e relacionados à feitiçaria. E um machado cravado na parede. Parecia bem velho, apesar de estar com a lâmina intacta. O mistério foi aparentemente revelado. Aquela mulher era uma bruxa. E não uma do tipo boa, né? Se é que existem, pensou o tenente, que se sentia bem inferior em comparação à bruxa. Ele também notou um quadro estranho que deu um calafrio na espinha. Então, o que quer de mim? Perguntou com certa apreensão. Talvez ela quisesse sua alma ou a sua vida. Ele não poderia pagar tal preço. Não queria. Só peço que mate todos os soldados restantes que estão aqui. Tenho assuntos pessoais com eles, com as pessoas dessa vila e com as outras ao redor. Quero que você faça com que cada um tenha uma morte sangrenta e dolorosa, confessou Lucy com certa satisfação enquanto sorria. Ela se divertiu ao perceber o medo do desconhecido naquele homem cheio de potencial. O que um homem apaixonado não faz pelo amor, certo? Mas como eu vou lutar contra um grupo inteiro de soldados armados? O número pode estar menor que antes, mas eu ainda sou apenas um. Não tenho como vencer sozinho, declarou o soldado, que logo após deu um suspiro por sua impotência nessa situação. Eu já preparei isso para você. Depois de dizer isso, Lucy foi até uma gaveta e pegou uma poção com design diferente no vidro, com uma forma de uma caveira moldada no vidro, com alguns mosaicos lisos. O líquido dentro era de uma textura levemente azulada e transparente, além de um pouco brilhosa. Essa poção te deixará imortal, além de você receber uma ajuda extra. Porém, é claro que ela exigirá um preço muito alto, até porque eu não a fiz sozinha. Mas eu te garanto que
Qualquer dano que você receba será curado. Aquilo gerou um brilho de esperança nos olhos de Carter. Seria tão fácil assim vencer? Mas ele não tinha se esquecido do preço que ela falou. O quão alto seria? Mas tem um porém. Sempre tem um porém. Que infelicidade, pensou Carter. A poção só curará os membros que ainda estiverem presos ao corpo. Ou seja, caso você perca um braço e beba a poção, ele não será curado. Apesar de poder ser encaixado de volta no lugar, ele sofrerá os danos do tempo. Bem, então basicamente eu tenho que manter meu corpo intacto, é isso? Questionou Carter, que procurava suas roupas com um olhar. Mais ou menos. Ela não funciona completamente se você estiver sem danos. E quanto maior o dano, maior o efeito e mais diferente será o resultado. E tente não usar essa poção. Tente vencer sem ela. Pediu a bruxa, que num estalar de dedos fez a roupa do tenente juntamente com seu pingente e irem até ele. O que o fez cair no chão com um susto. Ah, e caso você morra antes de usar a poção, eu te darei uma ajudinha. Mas primeiro, temos que fazer nosso acordo de forma mais formal. Enquanto o tenente vestia sua roupa de cima e colocava seu pingente, a bruxa que sorria com a oportunidade de finalmente ter o que queria. Pega uma agulha cuja ponta está brilhosa de tão quente. Aproxime-se, Carter Broadwell, e vamos oficializar nosso pacto, declarou a bruxa, que estava tentando conter seu sorriso. Sorriso esse que, caso fosse liberado, o faria pestanejar em relação ao trato. Então teria de ser feito após ele. Para que essa agulha? Indagou o tenente, já vestindo seu traje completo. Bem, o pacto é de sangue. Aliás, você irá querer o normal ou o oculto? Questionou Lucy, curiosa com a resposta do homem vestido em traje britânico. Como assim? Indagou novamente Carter. O normal é apenas um furo na mão de cada um, segundo sua visão. Mas no oculto é mostrado todos os símbolos e forças por trás desse pacto. Normalmente não é sugerido para humanos normais. A segunda opção, ela pode fazer seu psicológico entrar num estado de autodestruição. E você não quer isto, certo? Disse a bruxa num tom provocante. Ela queria ver até onde aquele soldado poderia ir com os riscos. E ele fez exatamente o que ela esperava. Prefiro o normal. O oculto é arriscado demais, disse ele para a bruxa. Ele estava tentando analisar a personalidade dela e estava começando a entender o jogo dela. E o que restava fazer, além de entrar nele? Então assim fizeram o pacto, com a agulha furando o meio da mão de cada um dos dois até sangrar. E eles, com um aperto de mão, selaram assim o que deviam fazer. E tendo o pacto já feito, a bruxa não se aguentou e soltou uma gargalhada Gargalhada essa que emitia loucura e psicopatia, como se ela se sentisse bem feliz por saber da dor e morte dos outros. Essa ação, apesar de assustar o tenente, fez ele entender, ao menos parcialmente, a gravidade da situação. Mas agora já estava feito. Não havia como voltar atrás e ele estava com vontade de sobreviver. Ele iria e certamente veria sua amada. Um dia depois, antes de ir, leve o machado. Ele servirá de grande ajuda para você. Você não faz ideia do poder que há dentro dele. Após Carter sair daquela casa, o céu continua cinzento. Parece que o tempo corre diferente naquela casa, pois o chão continua meio molhado e alguns corpos de soldados britânicos continuam no chão. É como se tivesse passado apenas um dia, mesmo o tenente sentindo que passaram 3. Aparentemente, os americanos vão cuidar do local para a volta dos moradores, o que foi ótimo para Carter. Assim, não teriam vítimas. A única coisa que ele nem sequer imaginava é que a bruxa o observava dentro de casa, utilizando seu orbe mágico para observar cada um dos acontecimentos. É hora de fazer nossas perdas valerem a pena. Acompanhado de seu machado e de sua pistola, pois seu rifle tinha caído no momento do primeiro tiro que ele tinha levado. Carter Broadwell, segundo tenente do exército britânico,
da 1ª Divisão de Infantaria foi até seus inimigos, sempre com raciocínio e planejando a forma mais furtiva de se fazê-lo. Alguns estavam retirando os corpos e vigiando o local. Estavam em grupos organizados, mas provavelmente não estavam todos assim. Melhor procurar os que não estão agrupados e eliminá-los primeiro, disse ele para si mesmo. O soldado tinha notado que tinha alguns soldados nas casas descansando. Ótima oportunidade. Carter se aproximou do soldado que estava tirando um cochilo. Pegou o machado e o decapitou, fazendo com que o sangue esguichasse da abertura gerada pelo corte, enquanto a cabeça do soldado, que nem teve como se defender, rolava pelo chão. Apesar daquela cena, ele tentava se manter racional e desviou os olhos. Olhos esses que já se encontravam sombrios por conta de toda a situação e fundo que justificavam suas ações. Ele se sentia como um ceifeiro da morte. E assim seguiu para o próximo, que estava comendo um pão. Assim que viu o britânico, deu um grito, antes de também ser decapitado. Seu grito foi ouvido pelos outros soldados, que imediatamente correram para lá, enquanto Carter fugia para não ser pego. Mas do que adiantava se estava sendo cercado? A saída foi entre as casas, já estava à noite.